Oi, divas! Eu sou a Thay, essa nova Ichigo de Estudos favorita. Hoje eu vim trazer pra vocês um tutorial básico e como montar o plano de estudo, o que é o plano de estudo, explicar basicamente por que isso importa na sua organização de estudo. Quando a gente vai estudar, a gente perde às vezes muito tempo tentando entender como que a gente pode aprender aquela matéria, tentando entender métodos, isso te gasta muito tempo. E esse tempo que a gente gasta, a gente poderia já estar estudando. Então, para evitar essa perda de tempo, a gente tem que montar o nosso plano de estudo antes de começar a estudar e entender aquilo que funciona e aquilo que não funciona pra gente. Pra quem não sabe, um plano de estudo, ele é, na verdade, meio que um guia do seu aprendizado, da sua produtividade e de como você vai aprender aquela matéria da sua forma, do seu jeito, com metas, objetivos, enfim. Você apenas precisa organizar ele. E é assim, gente, é super simples, super fácil, ainda mais hoje em dia que a gente tem a tecnologia ao nosso favor. Primeira coisa, gente, você precisa montar ele. Como que você monta esse plano de estudo? A primeira coisa é você tem que entender o plano de estudo que mais funciona pra você, o método que funciona mais pra você. A gente tem vários métodos muito bons e muito eficazes, mas você tem que entender como você aprende. Mas uma coisa que eu vou deixar aqui registrado pra vocês, que tem a ver mais com o aprendizado do que um plano de estudo assim, é que aprender ativamente é muito mais fácil e prático do que decorar. Porque quando você decora, você, tipo, tá decorando, você não entende o conteúdo, você não tem como debater um conteúdo, como, por exemplo, filosofia. Filosofia você tem que entender. Você tem que ter um pensamento crítico sobre aquilo, porque filosofia exige isso. Então você precisa buscar entender a matéria. Então, assim, um resumo chamado Activity Recall, que é basicamente você escrever com as suas palavras, sem olhar no livro, sem olhar em qualquer lugar nenhum, o que você entendeu da matéria. Isso também ajuda pra você identificar aquilo que você tem dificuldade, aquilo que você não sabe, aquilo que você entendeu errado. E a gente também tem estudo ativo, que eu já vejo esse método Review Recall como um estudo ativo, que é, na verdade, você fazer exercícios da matéria, que também ajuda muito. E pra quem trabalha, assim, não tem muito tempo pra ficar estudando toda hora, é utilizar esse método mais a atividade, o método Activity Crawl e o método estudativo, que são questões, otimiza muito tempo e você consegue ali não perder a matéria, entender a matéria, não ter dificuldade e conseguir aí montar o seu plano de estudo perfeito pra você. Além desses dois métodos, a gente também tem o método Feynman, que é um método que ele é um método um pouco mais completo, assim, ele não foge do que a gente acabou de falar dos dois anteriores aqui, mas ele tem mais coisa que a gente pode adicionar no plano de estudo, que é você explicar pra você mesma a matéria ou pra alguém que tá incluindo no plano de estudo desse método. E também você tem a parte de identificação de lacunas, então você identifica suas lacunas e aí você refaz aquilo que você aprendeu. Ele é um método, eu gosto muito dele, só que ele, assim, ele é um método que toma muito seu tempo, eu acho, se a gente for seguir, assim, ele, assim, ao todo. Enfim, ele é um conteúdo super, assim, completo pra provas, trabalhos, pra você, tipo, dar uma revisão geral no conteúdo. Eu gosto dele muito pra isso. Às vezes, quando eu tenho mais tempo, eu uso ele, mas ele é um método bem extenso, que você perde, assim... Não é que você perde tempo, porque conhecimento nunca perde de tempo. Mas você tem mais coisa, assim, pra você, tipo, fazer, sabe? Ele é muito bom, ele é muito eficaz, ele me ajuda muito. Por isso que eu coloquei ele só na hora da prova, não, assim, meu plano de estudo geral. Porque um plano de estudo, gente, ele é feito pra você entender a matéria. Então, você tem que fazer revisão. Não é só na hora da prova que existe revisão. Não é isso sobre o plano de estudo, tá? Ele é pra você ter um plano de estudo, pra você revisar todos os dias e também pra você estudar pra sua prova, o que já otimiza o seu tempo. Quando você tem um plano de estudo, você já vai ter, tipo, um bom entendimento da matéria. Então, você não vai precisar se matar pra conseguir entender o conteúdo que já foi aplicado há meses e que você deveria ter entendido, deveria já ter estudado. A outra dica, assim, de plano de estudo que você pode adicionar no seu o método Pomodoro. Eu não vejo ele como um método, porque eu acho que é necessário em qualquer plano de estudo que a gente tiver, que são pausas. Mas pausas que fazem sentido, tá? Assim, eu sou da seguinte opinião. Eu gosto bastante de estudar, tipo, 1 hora cada coisa. Eu estudo mais 1 hora filosofia e, tipo, mais 1 hora sociologia. Então, dentro dessa distância tem que ter um intervalo. Estudei 1 hora filosofia, antes de estudar mais 1 hora sociologia, eu vou ter um intervalo aqui nesse meio. Eu gosto de um intervalo não muito longo, porque procrastinar, gente, é uma coisa que, assim, te instiga, né? Te puxa, você quer procrastinar, você sabe? Mas não, então eu faço coisas que não me levem a procrastinar. Porque se eu pegar, por exemplo, o celular e abrir o TikTok, ou se eu abrir, sei lá, o Substack, eu vou ficar, ó, horas lá e vai ter passado muito tempo que já era pra eu ter voltado a voltar a estudar. Então, comigo não funciona. Então, eu faço outras coisas, como ajudar aqui em casa,
organizar alguma coisa, ver um episódio de uma série, que também não vai me prender muito. E aí, tipo, nesse tempo que eu usei de pausa, eu volto e tudo mais 1 hora. Enfim, vai de você também, se você pode fazer essas pausas longas ou pausas curtas. Você tem que saber o que é melhor pra você. Mas no YouTube a gente tem vários pomodoros. Principalmente pra quem gosta do Harry Potter, eu gosto bastante. Então tem vários pomodoros do Harry Potter. Bom, agora que você entendeu basicamente que você precisa de um método que basicamente ele é a base do seu plano de estudo, a gente vai pra segunda parte, que é entender esse método, nossa rotina no geral. Porque assim, existem vários tipos de realidade, pessoas que só estudam e pessoas que trabalham e estudam. Então, a gente precisa dar uma conciliada nisso. Então, o seu plano de estudo, o tempo dele, como que você vai dividir a revisão, como que você vai dividir isso, adequar a sua rotina, entende? Bom, agora que você entendeu basicamente o que é um plano de estudo, o seu método, a sua rotina, você precisa anotar isso em algum lugar. Eu aconselho você a anotar tudo num papel, que fica tudo mais fácil, pelo menos pra mim, mas se você quiser, você pode pegar o seu notebook, tablet, iPad, e você vai colocar o seu método, que é melhor pra você, a sua rotina geral, e como que você pode encaixar o estudo, em que momento você pode encaixar, quanto tempo, dias, horas, enfim, o que for melhor pra você, gente. O plano de estudo, ele facilita muito a nossa vida, principalmente em época de prova, porque a sua cabeça já vai estar meio que fresca do conteúdo, você só vai precisar dar uma relembrada, fazer atividade. Assim, vai ser um dos seus menores problemas ter aquele desespero na hora de ter a prova e não saber nada do conteúdo, porque você não estudou e a cachorra não tá na porra da boca dela. Puta que pariu. Essa cachorra enche o saco. Bom, mas agora vamos pra parte prática de como isso pode ficar muito mais fácil na sua cabeça, juntamente com a IA. A IA que eu vou utilizar vai ser a... Qual é o nome? Cloud IA, ela é muito boa. O Cloud é um divo, gente. A IA dele, assim, dá de lavada na outra, que é basicamente parecida com essa, sei que vocês entendem. Bom, eu vou gravar a tela pra vocês terem uma Meu Deus do céu. Pra vocês terem uma noção de como que vai ficar isso na cabeça de vocês. Bom, amigas, vamos lá. A tela tá aí pra vocês aparecendo certinho, bonitinho. E eu já coloquei o prompt, deixei organizado pra vocês terem uma visão geral. Eu vou deixar também na descrição, que é só você copiar e colar pra ficar ainda mais fácil pra vocês. Mas o prompt é esse. Olá, Cláudia. Você poderia desenvolver estruturas de aprendizagem? Eu trabalho e estudo e preciso revisar matéria, ter tempo para as atividades, para fazer trabalho, enfim. Você pode me ajudar nisso? Eu trabalho de manhã até a tarde, das 8 às 15. E das 18 às 23 tenho aula. Preciso que me ajude a organizar todo esse plano de estudo e preciso que você me coloque tarefas fixas, que são como revisão, lição de casa e o checklist. Eu coloquei isso, gente, porque funciona pra mim e eu consigo entender de uma visão geral ainda mais do que eu tenho. Porque, por exemplo, quando a gente tá na escola, às vezes nesse meio tempo a gente tem trabalho pra fazer que o professor passa. Então é sempre importante a gente ter esse checklist pra gente saber o que a gente tem que organizar daqui na semana. Tipo, por exemplo, eu tenho um trabalho que é pra entregar na segunda-feira e o professor passou esse trabalho na sexta. Então eu tenho três dias pra fazer esse trabalho. Então dentro desses 3 dias eu tenho que fazer ele, começar ele e terminar ele até domingo, o quanto antes possível. Então, essa pergunta, essa colocação tem que estar no seu plano de estudo, porque faz parte da sua aprendizagem. Então, você tem que colocar essa parte assim pra você conseguir entender aquilo que você tem e aquilo que você não tem pra fazer. Tanto que nesse checklist tem o que eu tenho pra fazer hoje. Então, você vai anotando e o que você tiver, tipo, de trabalho, se tiver em semana de prova, você também vai saber, porque vai lá pra perguntar. E aí você só coloca nas suas anotaçõezinhas se você tem ou não. Tarefas fixas eu coloquei porque é de extrema importância e um plano de estudo ele é pra você estudar e entender a matéria. Então, a lição de casa, às vezes vai ter ou não. E a revisão também é necessária, que eu falei, pra você conseguir entender a matéria e não ficar se matando na hora da semana de provas. Depois que você fez isso, você vai perder aqui em salvar e aí você vai enviar pra ele. Aí ele vai ficar aí trabalhando e vai redigir em PDF. Bom, amigas, voltei com ele pronto, vocês estão vendo aí na tela. Ele fez aí logo embaixo, vocês viram que ele é dividido a tela em dois, então tem plano tudo do lado e ele explicando como que ele fez bonitinho pra você entender. Você pode pedir pra ele mudar a cor, você pode pedir pra ele fazer algumas alterações que ele também faz. Mas aí eu acho muito mais fácil você fazer alterações você mesma com a base que ele te deu aqui, que aí fica mais fácil de acordo com a sua rotina, entendeu? Enfim, a gente não tem que pensar, viu, gente? Não é só IA, não. A IA te ajuda, mas ela não é o seu cérebro. Então, pelo amor de Deus, pense e pense bastante, tá? Porque é da sua rotina que a gente tá falando. Bom, aí ele colocou bonitinho as coisas que ele usou, enfim. Pra você conseguir entender.
Bom, enfim, gente, ele colocou os horários, mas ele também pode ajustar. Isso aqui é uma base de tudo, tá? Só pra vocês conseguirem entender como é que funciona, olha que legal. Ele fez essa imagem aqui. Eu acho que eu vou baixar ela pra ficar mais fácil de vocês verem. Aqui, ó. Plano de estudo. Visão geral da rotina. Ele colocou tudo bonitinho, tá vendo? Ó, trabalho, intervalo, aí a aula, revisão rápida, entendeu? Então, tipo, ele fez, assim, uma coisa, assim, abrangente. Ele colocou o foco de cada coisa, ó. Pós-aula, revisão rápida, fixar o que foi visto hoje. Gente, isso é muito legal, entendeu? Que você precisa. Aí tem um checklist diário, que é aquilo que eu falei, que são as coisas que você colocou. E a revisão é uma coisa crucial nos nossos estudos, porque nem sempre, gente, a gente tem lição de casa, a gente tem coisa pra fazer, ainda mais na faculdade. Faculdade ou é trabalho ou é prova. Nunca tem lição de casa, né? Porque você tá na faculdade. A não ser que você faça faculdade de AD e aí você tem um sistema de lição. Aí você tem que organizar de acordo com isso, tá? E a gente também tem aqui, gente, olha que legal, verificação pontual. Vocês estão vendo aí? Então, tem algum trabalho pra próximo? Estou em semana de provas? A leitura obrigatória pra amanhã? Preciso entregar algo online? Plataforma, e-mail, enfim, tudo bonitinho. Enfim, aí saúde, energia, bababá. Aí, ó, ele fez uma estrutura de revisão após aula, olha que legal, ó. Pra você não se perder, pra ficar tudo bonitinho, se você precisar. Até colocou técnica Pomodoro adaptada, pausa, enfim. E aí, a última, ó, que legal, planejamento semanal, enfim, o que você precisa, tem provas, gestão de trabalho e provas, calendário de provas, estratégia para trabalhador e estudante, enfim, anotações de observações gerais. Enfim, amigas, esse PDF é um PDF muito bom, que ele disponibiliza, é muito legal, né? E aí você consegue dar uma geral. Ou você também pode pegar isso aqui e escrever no seu caderno que você já tem. Ou você pode pegar isso aqui e colocar no Notion. Então, amigas, basicamente foi isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu vou deixar aqui na descrição esse PDF com plano de aula. Mas vocês podem fazer aí na casa de vocês podem colocar, como eu fiz aqui, o passo a passo bonitinho. Eu tenho um planner de estudo no Notion gratuito. Eu vou deixar aqui na descrição ele. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, se tiver muito difícil de usar, porque eu sei que às vezes pode ser complicado, mas na prática não é. Quando você aprende, você consegue entender. Eu ensino pra vocês como é que usa, como que faz, como que eu montei tudo bonitinho. Então é isso, me sigam nas redes sociais, que eu tô sempre falando de tudo lá. Um beijo e até o próximo vídeo.